Olha como ele tá sério. Ih, ele tá no consultório. É consultório? Não, tô na poltrona do meu pai. É mais Por que o sério. som tá uma merda? Vocês mandaram eu usar meu computador. Eu tô ouvindo o Aldo mal, gente. Tá um pouco baixo. O que eu posso fazer? Eu posso regular o microfone aqui? Tem que perguntar pro Vitor. Por esse de óculos, é a única pessoa que sabe essas coisas. Vocês me escutam? Maravilhoso agora ficou. Ah, tá. A gente ia fazer eu e Bel. A gente tá com saudade de fazer nós duas. Só que ao mesmo tempo a gente acha que na eleição a gente precisa ouvir pessoas que vão poder melhorar a nossa vida. A gente só pensa no nosso próprio interesse. Na verdade, a gente tá um pouco desequilibrada, entendeu? A gente achou que você pudesse ajudar. Você me perguntou, Maria, como é que você está, como é que estariam as pessoas nesse momento, como é que a gente segura até o dia 30. E eu comecei a lembrar de uma história do meu amigo Eduardo Abramovay. Ele me ligou na semana passada falando assim, Aldo, bora sentar e desenhar um pouco um festival de cinema. Aí ele falou assim, vamos fazer um festival Cinema e Psicanálise para 2024. Aí eu falei, não, Eduardo, não estou em condição de pensar em nada. Pelo amor de Deus, até o dia 30, não dá. Quase que eu desligo o telefone, né? Achei um assinte, assim, ele me provocar nesse sentido. Ao mesmo tempo, aí ele me interrompeu e falou assim, não, justamente eu não vou aguentar até o dia 30, se eu não jogar um anzol para a minha vida para além do dia 30. E assim a gente vai cancelando o paredão que é esse tal de dia 30, porque o sol vai nascer dia 1º. Isso é uma verdade. A gente tende a ganhar tempo, né? Porque a batalha civilizatória vai continuar e a gente está sabendo o tamanho que é. Mas é interessante essa história de continuar pensando nos elementos da vida, do dia a dia, do pequeno, que é épico também, né? Aí eu sentei na semana passada e esbocei um festival lá para março de 2023. Provavelmente nem sai do papel, mas já saiu a ideia de que a gente vai estar morto. Boa, vou começar a pensar no meu aniversário, que é dia 9 de novembro. Você poderia comprar uma passagem e vir para o Rio? Já está encomendada. A partir de agora eu anoto tudo. Só um minutinho, deixa eu pegar meu celular. Anota aí. Lá vem elas, lá vem ela. Deixa falar, melhor deixar. Desde que a gente entrevistou o Príncipe do Gueto, eu tô com um pouco de bode desse negócio de legenda, de dizer assim, não sei quem é isso, não sei que tipo, sabe, como se a gente pudesse ser só o nosso primeiro nome. Eu fico achando que é uma caretice eu dizer, Aldo Zaiden é psicanalista, Aldo Zaiden trabalhou com a Dilma na Secretaria de Direitos Humanos, Aldo Zaiden fez uma coisa de popularização da psicanálise na Praça Roosevelt, porque isso de alguma forma é para dizer para as pessoas que você é uma pessoa que é importante, que vale a pena ser ouvida. Só que a real é que todas as pessoas são importantes e vale a pena a gente ouvir todo mundo, né? Achei que o príncipe foi realmente da realeza ao falar do trajeto dele de forma não inicialmente, né, dizendo esse é o príncipe que faz isso, que faz aquilo, né, não foi feito o serviço assim, e talvez seja melhor, né? Mas já que foi feita a pergunta, é isso, assim, eu tenho um trajeto de analista que caminhou por um caminho de psicanalistas que falam e que entendem que psicanalistas que falam escutam. Isso é um grupo grande já, e que, no meu caso, participou da construção de políticas públicas num governo democrático, Lula e Dilma. Eu fui da presidência da República, no governo Lula, parte de Direitos Humanos, combate à tortura, fui coordenador de combate à tortura, e no governo Dilma, eu trabalhei no Ministério da Saúde, especificamente no Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas. Depois, sociedade civil, militância, inclusive brigando com o governo Dilma, depois discutindo, né, essa tensão o tempo todo sobre como é que nós podemos reivindicar coisas dentro de um governo que aparentemente é nosso, mas não é nosso, e que talvez volte a ser nosso e nós vamos ter que reivindicar também. Hoje eu estou no consultório, mas não estou aqui falando como vocês. Agora, acho importante a gente conversar com um psicanalista faltando 15 dias para a eleição, porque eu acho que às vezes a gente presta pouca atenção, Aldo, no que de primitivo faz com que um cara vote no Lula ou vote no Bolsonaro. Outro dia eu estava ouvindo uma entrevista
já não sei se foi no Café da Manhã, se foi na Ilustríssima, de um cara que estuda isso, que ele fala assim, por exemplo, é muito interessante, ele fala, se você é um cara que está passando na rua, te oferecem 2 cachorros. O cara que é de esquerda normalmente vai preferir o cachorro que é brincalhão, mas vai com todo mundo. O cara de direita vai preferir o cachorro que é cão de guarda e que é leal só a ele. Essas são as escalas definidas lá por Adorno, lá nos anos 50 já, pensando o que o Freud tinha proposto quando ele vai pensar a psicologia das massas. E elabora uma escala de fascismo, e ela é interessante, porque ela realmente dá indicativos de para onde vai aquilo que já são efeitos de uma criação ou um substrato inexplicável e que vai compor um viés político futuro. Você faz isso a partir de uma projeção, ou seja, ou a partir de uma liderança, né, de um grande pai, de uma grande comunhão coletiva, pode ser um pastor, pode ser um líder coronel, pode ser, não importa. Achei muito interessante a entrevista do Príncipe, quando ele fala assim, eu fui para uma comunidade terapêutica evangélica porque eu não sabia nem o que fazer da minha vida. Eu era como se fosse o Caspar Hauser. E aí a gente acha que isso seria ruim. Não, para ele foi um modo de se orientar, alguma coisa que desse um balizamento ético. Porque a verdade é que nenhum Brasil existe. É muito difícil se saber o que se faz enquanto brasileiro. E houve muitas tentativas ao longo desse tempo de se tentar ensinar. O Gilberto Gil tem um jeito muito lindo de falar disso. O povo não sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. Fala isso batucando, né? Mas o povo não quer o que não sabe. Não, o povo também quer o que não sabe. Eu não soube batucar nem soube repetir. Mas ele falou isso, ele falou, e é nesse espaço em que o povo também quer o que não sabe, que caberia às pessoas, qualquer pessoa, dizer mais ou menos, olha, é por aqui que a gente vai. Esse também é um risco. Porque também, na falta de grandes orientações gerais sobre o que fazer na vida, ou seja, na falta de grandes pais totêmicos gerais sobre a nação, você tem o surgimento de lideranças locais, abusadas, como foi a história do coronelismo, como é a história de pequenos pastores, né? Ou a eterna necessidade, como Caetano canta, né? De tiranos ou de papais, como o Brasil tem, como hoje a gente é tão dependente do Lula, ou as pessoas ficam tão aderidas a um mito como o Bolsonaro. Cara, e é muito louco porque eu acho que uma das coisas mais graves do Brasil é que o Brasil não ama o Brasil. O Brasil que vota no Bolsonaro, ele quer morar na Flórida e ele gosta do Bolsonaro sem pensar. Eu acho que ele não se dá conta que ele gosta do cara que tem olho claro, que ele gosta do cara que tem cabelo liso, ele gosta do cara que ele acha que é melhor do que ele, que não é brasileiro. Eu acho que tem uma coisa fina nessa relação do Lula e Bolsonaro que as pessoas não se dão conta do quão de Brasil tem no Lula e como isso incomoda elas, né? E como o Bolsonaro, não, é um nome meio italiano. E a música brasileira, de todas as nossas representações artísticas, talvez seja a que mais tenha olhado para o Brasil. Mesmo quando a Nara, sem dúvida, que vem de um lugar do apartamento bem elitista da Bossa Nova, que é um negócio muito ali ainda da Avenida Atlântica, de uma classe alta, a Nara uma hora vai para o morro e vai chamar o Zequete. Eu acabei de ver no Festival do Rio o documentário da Beth Carvalho. Eu estou apaixonada pela Beth Carvalho, eu não sabia nada da Beth Carvalho. A Beth Carvalho, ela começa cantando Bossa Nova porque ela se apaixona pelo João Gilberto. Depois ela abraça o samba, Não, né? E ela fala uma coisa linda, ela fala, por que eu me apaixonei pelo João Gilberto? Porque eu sempre acreditei que a gente tem que cantar como se fala, sem impostar a voz. Eu tô conversando aqui com você, de repente eu começo a cantar. E não tem muita diferença eu conversando e eu cantando. Eu tô totalmente assim, eu tô psycho com a Beth Carvalho. A Beth Carvalho vai pro Cacique de Ramos, ela vai colocar o Zeca Pagodinho dentro do estúdio. Pessoas que até então só eram consideradas no samba do batuque, no ao vivo. Me empolguei um pouco, mas... Não, isso é sensacional, Maria, porque é isso, né? De repente há uma percepção que não é só do Caetano. O Caetano não vai falar isso lá. Quando ele canta Baby, né? Você precisa saber escutar a canção do Roberto e escutar a Carolina. Ele sempre está falando, né? A Tropicália, né? Você tem que escutar o que a elite está cantando e também tem que escutar o que o povo está cantando. Popular, Mas o que é o povo aí, gente? Roberto Carlos. Roberto Carlos. Ah, tá.
Cara, Aldo, você é muito bom de música. Você me mostra umas paradas das letras que é impressionante. Você devia ter um podcast sobre isso. Quando ele fala isso, você precisa saber o que está acontecendo fora do mundo, né? Falar inglês, e precisa saber o que está acontecendo no sangue aqui que está acontecendo. Essa é uma canção específica, né? Mas, assim, existe sempre um traço, como é repetido pela Beth Carvalho, como é repetido por vários outros, de tentar fazer uma união, uma deselitização e de fato, um encontro entre povos. O Caetano está sempre apontando o que o Mano Brown falou num discurso verdadeiro que, uma semana antes, avisou o que aconteceu nesses últimos 4 anos, que foi a derrota por desconexão com o povo. Ou seja, nós somos muito arrogantes. Muito arrogantes. Somos muito arrogantes. Nós, quando eu falo, é essa elite intelectual brasileira. Mais a gente, né, Aldo? Eu, você, a Bel, o Vitor Jordano. Sim. Mesmo querendo não ser. Eu falo nós, me incluindo muito. Será que é possível, para os próximos anos, mesmo que Lula ganhe, nós vamos conseguir fazer um diálogo um pouco menos preconceituoso ou um pouco mais humano, né, sobre essas experiências místicas dos outros? A gente agora está tentando, tô falando a gente e eu, tá? Hoje é dia 15 de outubro, aliás, dia do professor, um dia importantíssimo que a gente vai até acender uma vela. A sensação que eu tenho, egoísta, é assim, eu agora em outubro quero entender sobre os evangélicos. Talvez em novembro eu não me interesse mais sobre querer entender sobre isso. Olha só que merda. Mas eu acho que se você em outubro começa a entender sobre os evangélicos, você em novembro não consegue voltar atrás do que você compreendeu em outubro, entendeu? O conhecimento realmente é uma coisa que a gente não tem como voltar atrás. Não tem como arrancar da nossa cabeça o que a gente já aprendeu. Como é que ele falou da revolução silenciosa, né? Que não... Sim, que é uma coisa fortíssima. Que não tem volta, que não tem volta. Ele fala, não tem volta. Os gays não vão voltar para o armário. Os primeiros pretos das suas famílias que entraram para as universidades, eles não vão nunca voltar a ser quem eles eram antes. Esses bens imateriais, eles têm um valor, assim, que eles vão indo, né? Então, o que a gente precisa saber sobre os evangélicos, Bel? Sobre a questão agora, teve a Aparecida, o Bolsonaro foi lá, o Bolsonaro fica fingindo que é cristão quando lhe convém, fingindo que é evangélico quando lhe convém, e o Lula é muito atacado nesse lugar. Por que a gente precisa compreender sobre isso? Eu, você, Aldo, Jordano, Vitor e as pesquisas, o Brasil. Eu acho que não tem só um tipo de evangélico, né? Eu acho que existe uma diversidade imensa de igrejas evangélicas que a gente não sabe, porque é um meio que a gente não frequenta. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito desligada de religião. Muito desligada. Eu também. Então, assim, a princípio, é um assunto que não me desperta muito interesse. Essa coisa da diversidade religiosa, para mim, é uma coisa comum, é uma coisa normal. Nós temos um trabalho que é além do Estado. Como nós vamos entender essa sociedade que está aqui, está na nossa casa, está na nossa frente. São trabalhadores, são colegas, são pessoas que não conseguem ter coragem de falar para a gente que tem a família, os pais. No meu consultório, eu tenho alguns filhos de famílias evangélicas que não praticam a posição mais praticante e que estão em um lugar de diversidade, inclusive com práticas afetivas diversas, no sentido mesmo de estar junto, na orientação sexual mesmo, e de convivência, mas que não querem falar com os pais, porque os pais, não é que os pais vão achar ruim. Então, ou seja, existe uma decalagem, existe uma distância geracional já, e que pode ser muito proveitosa. Então, assim, tem uma coisa muito importante, muito delicada para a gente pensar. Eu me lembro uma vez conversando com uma pessoa que namorava um evangélico, né? E aí falando essa coisa da igreja, mas como é que é isso? Ele frequenta a igreja? Como é que é essa conversa? Como é que é esse diálogo? Aí ela falou assim, Isabel, a gente é de classe média. Quando a gente tem um problema, quando a gente tem uma dificuldade na vida, quando a gente está numa crise, a gente faz terapia. A gente vai para análise. Então a gente precisa respeitar esse espaço de acolhimento, que talvez a gente não entenda a falta dele. O fato da gente estar solto no mundo, o fato das pessoas não terem uma orientação do que é ser brasileiro, especificamente, não vai dispensar ou vai eliminar a necessidade das pessoas de uma orientação que parte de uma comunidade. Tem a ver com desconhecimento nosso, né, Aldo? A gente tem um desconhecimento. A gente está toda hora aqui se remetendo à entrevista do Príncipe, que realmente foi muito especial.
Mas quando ele fala assim, o garotinho tirou a bolsa e eu tive que parar de estudar. As pessoas não sabem disso. As pessoas não sabem que quando uma pessoa tira um auxílio para um estudante, isso significa ele, de fato, desistir Da vida da dele. vida dele, trocar da estradinha da encruzilhada. Se é nossos filhos, ele vai diminuir a mesada dele, ele vai talvez ir de ônibus ao invés de ir de Uber, ou talvez ele tenha que comprar um livro de segunda mão ao invés de comprar na livraria. Mas o cara para de estudar. Então, assim, eu acho que existe um desconhecimento nosso, assim, da realidade prática das pessoas, onde as igrejas fazem um papel importante. E talvez o bolsonarismo faz um papel importante. Porque ele, com seu autoritarismo, fala assim para as mulheres. A ideia da liberdade feminina, dos múltiplos feminismos, né? Coloca para as mulheres questões que são complexas, angustiantes, né? De repente vem um cara e fala assim, para com essa angústia, vou te colocar no seu devido lugar. Isso também acalma. Isso também acalma. Olha que interessante, né? O autoritarismo, ele acalma. Assim como uma criança que está... o inconsciente sem idade, né? Primitivo, e a gente sabe muito bem que a nossa maturidade ela é intermitente, e tomara que ela prevaleça, mas ela é realmente intermitente. Nos grupos bolsonaristas, ela está suspensa. Então você tem exatamente um comando que retira muito da angústia das pessoas, porque tem uma orientação sobre o que fazer, mesmo que seja bosta. O excesso de liberdade é uma coisa... Dá muito trabalho. É desesperadora. Quando eu entro num Uber e o cara pergunta para mim qual o caminho que eu prefiro, eu fico desesperada, porque eu organizei na minha cabeça que naquele trajeto de 20 minutos, alguém vai me guiar e eu não vou precisar pensar. Imagina o valor estranho, né? Porque é um gozo mórbido, o valor que é essa chapação que o bolsonarismo está colocando assim, vocês não vão precisar mais pensar, eu resolvo para vocês. É estranho. E aí, acho que a crítica à ideia do picanha ser feliz entra muito, criticar essa ideia também. Porque nós vamos voltar a ser felizes, vamos comer picanha. É muito pouco também. É muito pouco. Tanto é que tomou um susto no primeiro turno, né? O Brasil não precisa somente disso, de virar a página. Ele precisa entrar num estado de pensamento. E nesse caso, tendo vivido tantos traumas, me desculpe, ele precisa entrar num desejável, como diz o Winnicott, desejável estado de depressão. Pensar o que rolou nesses últimos anos. Muito mais do que ser feliz, o que é ser feliz, né? Eu acho que é importante a gente pensar em viver bem, né? E viver bem é rir quando é o caso, chorar quando é o caso, chorar o que é para ser chorado, usar nossas ferramentas psíquicas e físicas para atravessar os dias. Ou seja, um pé na realidade que não busca picanha e na cerveja apenas o anestésico. O que é muito bem-vindo, claro, essa picanha, essa cerveja, mas, sobretudo, valorizar o acontecido, inclusive o acontecido ruim, porque ele aconteceu, a ferida está aí, ela precisa ser cuidada. Se você não cuidar, ela volta. E a gente sabe, volta como recalcado, ela volta como gangrena, não importa, ela acontece se você não cuidar. Ou seja, eu tenho um temor do enorme pacto, grande pacto, né? O virapagismo tradicional do Lula, do grande líder Lula, de não responsabilizar o Pazuello, apesar dele ter falado ontem que vai responsabilizar o Pazuello, em um movimento de vamos ser felizes, vamos tocar para frente. A própria Damares, o que ela fez essa semana, a gente não pode deixar isso passar. Não pode, ou seja, o que a gente não pode fazer é uma anistia de novo. O que foi feito em 80 voltou em 2016, né? Que foi assim, deixa para lá, deixa disso, deixa para lá, deixa disso. E a gente não julgou, como os argentinos julgaram, como os chilenos julgaram, como os sul-africanos fizeram as suas comissões da verdade de fato, como tantas outras comissões reparatórias fizeram, que era assim, apontar, olha só que merda que nós fizemos com nossa democracia. Machucou. E a gente não quer repetir isso mais. Nós não fizemos isso, nós ficamos num deixa disso. A gente só consegue evoluir quando a gente sabe isso na nossa vida, quando a gente faz uma realização do prejuízo, quando a gente percebe o dano. Isso é uma constatação melancólica que no Brasil é quase proibitivo. Quando você fala para alguém, eu tomei um jururu, a pessoa fala, não, vamos tomar uma cerveja. As pessoas não respeitam a introspecção mínima, que seja de 5 dias de uma pessoa por um fato que aconteceu. Isso é uma falta de educação horrorosa. Horrorosa.
A gente perdeu o direito a viver o luto, viver a tristeza, não vale mais, né? E nós temos aí, nós não vamos olhar para os 700 mil mortos, né? E realmente não vamos olhar, ou não. Nós precisamos convocar esse luto, ou tantos outros lutos marcados, falar, olha o que a gente fez com nós mesmos, para a gente não repetir. É a partir do fato de que a gente queimou a mão que a gente não bota a mão no fogo mais. Macaco aprende fácil. Macaco aprende muito fácil. Ele bota a mão uma vez só e não bota de novo. O ser humano não, já bota luva, bota um fogo frio, pede outro para botar, esquece que colocou, tal. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso espírito muito safado. Então assim, se tem esse grande pacto, algumas coisas não podem passar por esse grande pacto. Então a gente tem que ficar um pouco triste ano que vem, no próximo ano, para a gente não repetir. Brasil nunca mais é isso. O estado desejável de depressão não é uma coisa da gente não festejar. O estado desejável de depressão não é ficar deprimido. É a gente ter consciência que rolou uma parada muito séria. É claro que a gente sozinha não ajuda nada, ao mesmo tempo, se todo mundo pensar assim, ninguém faz nada. Então a gente tem que acreditar que cada ação nossa vai ter... faz parte de um todo, né? Vai ter uma consequência. Mas eu tenho tido dificuldade de sambar, de fazer as minhas manifestações muito que pro bem. Lula. Mas é porque eu acho que a gente está realmente, essas 2 semanas, no modo sobrevivência. Eu tenho essa sensação. Eu acho que a campanha nessa última semana foi muito bem, a campanha do Lula. E acho que finalmente saiu do retrovisor e começou uma projeção de futuro. Ela está pensando já os brasileiros, né? O que nós somos, o que nós podemos ter. Sim, e ele está tendo que agregar as propostas dos apoiadores, entendeu? Então ele está sendo obrigado a falar do plano de governo e tal. A sensação que eu tenho, assim, eu tenho vontade de falar para as pessoas assim, olha só, hoje em dia, quando eu converso com as pessoas, né, e eu tenho vontade de falar assim, cara, olha só, ninguém é perfeito. Tô nesse grau, assim, tentando ter uma estratégia. Olha, os 2 erraram muito, mas, assim, olha só a diferença dos erros do Bolsonaro e a diferença dos erros do Lula. Porque eu tenho a sensação de que se eu hoje em dia chego num táxi ou num Uber ou numa troca e falo que o Lula errou, eu ganho mais do que se eu pego e falo assim, olha só, meu irmão, eu tô falando do Deus perfeito, nunca errou, e do demônio. Eu sinto que assim eu não converso com ninguém. Parece que a verdade é uma coisa importante, né? Para você chega na humildade, né? Você chega e fala assim, o Lula não é Deus. A pessoa, puxa, essa pessoa não é boba. Aí você fala, e o mito também não é mito. Ah, tá. Então aí a gente tem pelo menos um pisozinho de conversa. Alguma interseção. Alguma interseção, né? Alguma realidade compartilhada, como você bem falou no nosso filme. Alguma realidade compartilhada. Alguma terra que não é plana, né? Alguma terra para caminhar juntos. A gente chegou num momento da campanha, assim, muito louco, né? A gente levou a coisa da campanha para um lugar muito louco, assim, de guerra santa. E aí você falou agora de Terra Redonda, eu fico pensando assim, se o Bolsonaro ganhar... Não quero pensar nisso. Será que a gente vai ter que, na próxima eleição, ficar tendo que provar que a Terra é redonda em vez de plana? Assim, a que ponto a gente vai chegar? Porque a grande diferença que eu tento conversar com as pessoas é uma coisa assim, existe um espaço onde se conversa, onde se discute. Escutei essa semana de um paciente uma coisa muito interessante. Ele falou assim, não, o Lula tem que ganhar, senão acabou o mundo. Mas não vai acabar o mundo, porque o Bolsonaro não dura. Não se sustenta. E eu só acredito bastante. Não se sustenta porque realmente ele não é um projeto das elites mais. Né? Ele é um projeto desse grupo, né, jihadista. Aí a gente vai entrar no Guinness Book de país que mais faz impeachment. A gente vai entrar no Guinness, né? Tem um irmão matemático que ele manda estatística e ele faz gráficos e o meu grupo de irmãos, você não tem noção. Eu tô com muito medo da Bel surtar. Aldo, se você puder mandar umas receitas aí de algumas coisas, que eu tô com muito medo da Bel enlouquecer, porque os irmãos dela estão enlouquecendo. Estão todos enlouquecendo. Acende uma vela. Oi? Acende uma vela, minha filha. Eu achei que você ia falar, assiste novela. Eu falei, oi, qual novela? Que ela já, tipo, topando qualquer coisa. Qualquer coisa. Gente, eu tô agarrada no meu vidro de Rivotril. A coisa mais importante da minha vida ultimamente é meu vidro de Rivotril. Quem ri por último, Rivotril. Puta que o pariu. O cara fala coisas incríveis o podcast inteiro. Aí o cara arrebenta, fala de Adorno, Horkheimer, sei lá o
quê, um monte de coisa difícil pra caralho, que eu vou ter que ouvir 5 vezes pra entender, e termina com essa merda dessa frase. É por isso que eu te amo, Aldo, porque você termina com uma frase de merda o podcast. Eu preciso fazer um xixi, mas não vai embora ainda não, eu tô desesperada. Não, mas a xixi. gente tem que ir embora, amiguita, porque você tem uma festa e eu tô com Acabou-se. fome. Acabou-se. E o nosso programa vai ter que dar 20 minutos. Façam o que vocês acharem melhor. Não, o que eu acho melhor fazer agora é xixi. Deixa. Você precisa saber da piscina, da margarina, da Carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim, baby, baby. Eu sei que é assim, baby, baby. Eu sei que é assim. Você precisa tomar um sorvete na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto, ouvir aquela canção do Roberto, baby, baby. Há quanto tempo, baby, baby. Há quanto tempo você precisa aprender inglês? Precisa aprender o que eu sei e o que eu não sei mais, e o que eu não sei mais, não sei. Comigo vai tudo azul, contigo vai tudo em paz. Vivemos na melhor cidade da América do Sul, da América do Sul. Você precisa, não sei. Leia na minha camisa, baby, baby. I love you, baby, baby. I love you, baby, baby. Baby, baby. Isso não é Noronha, isso não é Noronha.